Olá pessoal, aqui é Alexandre Neto do canal Dividendos e Destinos e hoje vamos falar sobre fundos imobiliários, que é uma maneira inteligente de se investir no mercado imobiliário. Você já imaginou ser dono de um shopping center, de um prédio comercial e receber aluguéis por eles? E isso sendo possível com apenas uma fração do dinheiro que você imagina. Neste vídeo eu vou explicar de maneira fácil o que são fundos imobiliários, como eles funcionam, quais são as vantagens, quais são os riscos envolvidos e por que eles podem ser uma ótima opção para quem quer investir e viver de renda passiva no futuro. E já peço desde já que você se inscreva no meu canal para receber mais vídeos de finanças, e se você gostar desse vídeo, não esqueça de deixar o seu joinha lá no final, ok? Primeiro vamos entender o que são fundos imobiliários ou FIIs. Imagine que você quer investir em imóveis, mas não tem dinheiro suficiente para comprar um prédio inteiro. É aí que entram os FIIs. Os fundos imobiliários são como um cofre coletivo. Muitos investidores juntam seu dinheiro e um gestor profissional usa esse montante para comprar, administrar imóveis ou investir em títulos ligados ao mercado imobiliário. E esses imóveis podem ser de vários tipos: prédios comerciais, shopping centers, galpões logísticos, agências bancárias e até hospitais. A ideia é que esses imóveis gerem renda através do aluguel ou da venda ou de sua valorização. Quando você investe em um fundo imobiliário, você está comprando uma fatia desses imóveis. E essa fatia é chamada de cota. E ela funciona de uma forma parecida com uma ação na bolsa de valores. E falando em bolsa, é justamente lá que você negocia suas cotas. Você pode comprar ou vender FIIs através de uma corretora, assim como ações. Isso acaba tornando o investimento em imóveis muito mais acessível, muito mais líquido. Uma das grandes vantagens dos fundos imobiliários é que eles distribuem rendimentos regularmente, geralmente todo mês. Além disso, investir em FIIs permite que você diversifique seus investimentos imobiliários. E com pouco dinheiro você pode ter um pedacinho de imóveis diferentes, diversificando o seu risco. E como funcionam esses fundos? Os gestores do fundo utilizam o capital arrecadado através de ofertas públicas para adquirir, construir ou reformar imóveis. Esses imóveis são então alugados ou vendidos, gerando receita para o fundo. E falando em receita, como funciona? Ao final de um resultado, o fundo remunera os seus cotistas proporcionalmente ao número de cotas de cada um. Assim sendo, quanto mais cotas você tiver, maior será o valor recebido em dinheiro. Portanto, é uma forma de receber aluguéis sem precisar ser dono de um imóvel sozinho. O fundo imobiliário, por questão de lei, deve distribuir no mínimo 95% dos lucros auferidos, segundo o regime de caixa. Portanto, o fundo imobiliário tem a obrigação de partilhar entre os cotistas praticamente todo o resultado líquido que sobra depois dos pagamentos de despesas e obrigações. Assim sendo, após contabilizar todas as receitas de aluguéis, vendas de imóveis, rendas de CRIs e outros ativos, o FII paga suas despesas, como salários, despesas administrativas, gastos com manutenção dos imóveis. Aí o resultado final é o lucro líquido, que é distribuído entre os cotistas em forma de dividendos. Além disso, os dividendos dos fundos imobiliários são isentos de imposto de renda para a pessoa física. Só que apesar disso, você tem que informar esses rendimentos na declaração anual do imposto de renda. Já as vendas de cotas dos fundos imobiliários com lucro incidem uma alíquota de 20% sobre os seus ganhos e é apurada mensalmente, sendo recolhida através de DARF. E quais são os tipos de fundos imobiliários? Primeiramente tem os FIIs de tijolo. Esses fundos investem diretamente em imóveis físicos. Eles adquirem, desenvolvem ou reformam propriedades para gerar receita através de aluguéis ou vendas. E os imóveis explorados pelos FIIs englobam uma variedade enorme de setores da economia. Os principais são agências bancárias, as lajes corporativas, que são os prédios de escritórios e afins, tem os galpões logísticos e os centros de distribuição, hotéis e hospitais, shopping centers, escolas e universidades, imóveis rurais, supermercados, lojas, galpões e imóveis industriais. Um outro tipo são os FIIs de papel. Esses fundos investem em títulos de dívida imobiliária, como os certificados de recebíveis imobiliários, os CRIs, e as letras de crédito imobiliário, as LCIs. Conforme eu expliquei no vídeo que eu vou deixar aqui na descrição, os CRIs são títulos lastreados em recebíveis imobiliários. Normalmente eles têm taxas de retorno atreladas a CDI ou IPCA. E as LCIs são títulos emitidos por instituições financeiras para financiar o setor imobiliário. Também tem os FIIs híbridos. Esses FIIs híbridos, eles combinam investimentos em imóveis físicos com títulos de dívida imobiliária, que proporciona uma diversificação dentro do próprio fundo. Esses fundos procuram ajustar a alocação entre ativos de tijolo e papel conforme as condições de mercado, buscando otimizar o retorno. Também tem os FIIs de desenvolvimento. Esses são fundos que a estratégia é voltada para a obtenção de lucros através da venda do imóvel no futuro. E para isso o gestor pode investir o patrimônio em projetos antes ou durante a fase de construção. E por fim tem os fundos de fundos, os chamados FOFs. Esse tipo de fundo imobiliário investe em cotas de outros fundos imobiliários. Agora eu vou explicar para vocês as vantagens dos fundos imobiliários.
Uma das grandes vantagens dos fundos imobiliários é a diversificação. Imagine que você quer investir em imóveis, mas só tem 10 mil reais. E esse valor é impossível para você comprar até mesmo um terreno. Mas com os fundos imobiliários, esses 10 mil podem ser investidos em vários imóveis diferentes ao mesmo tempo. Por exemplo, com esse valor você pode comprar cotas de um fundo que investe em shopping centers na região sudeste, e outro que investe em galpões logísticos na região sul, e ainda um terceiro que possui prédios comerciais em grandes capitais. Essa variedade ajuda a diminuir os riscos. Se um setor ou uma região não estiver indo bem, os outros podem compensar. Outra grande vantagem dos fundos imobiliários é a liquidez. Liquidez é a facilidade que você pode transformar o seu investimento em dinheiro quando você precisar. Imagine como é difícil e demorado vender um imóvel físico. Isso pode levar meses ou até anos. Além disso, numa situação de emergência que você precise de 10 mil reais, você teria que vender um imóvel inteiro de 200, 300, 500 mil para poder cobrir essa necessidade. Com os fundos imobiliários é muito mais simples e rápido. Como eu disse, as cotas dos FIIs são negociadas em bolsa, assim como as ações. Isso significa que você pode vender as suas cotas a qualquer momento durante o horário de funcionamento da bolsa. É claro que o preço pode variar, mas a facilidade de vender é muito maior do que o imóvel físico. E por fim, uma das vantagens mais atrativas dos fundos imobiliários é a possibilidade de gerar renda passiva. Lembra que a gente falou sobre os aluguéis? A maioria dos fundos imobiliários distribui rendimentos mensalmente para os seus cotistas. Isso significa que você pode receber uma mesada dos seus investimentos. Você pode usá-los ou até reinvestir nos fundos imobiliários para fazer o bolo aumentar. Imagine que você investiu 50 mil reais em fundos imobiliários. E dependendo dos fundos escolhidos, você poderia receber em torno de 300 a 500 reais por mês de rendimentos. E o melhor é que você não precisa se preocupar em cobrar aluguel, fazer manutenção ou lidar com os inquilinos. Tudo isso é feito pela administração do fundo. Porém, para quem já investe em imóveis, pode pensar em fundos imobiliários como um complemento desse investimento. Você pode diversificar em imóveis físicos e em fundos imobiliários. Agora eu vou explicar para vocês quais são os riscos envolvidos ao investir em fundos imobiliários. E o primeiro deles é o risco de mercado. O valor das cotas pode subir ou descer de forma bem significativa. Por exemplo, durante a pandemia de Covid-19, muitos fundos imobiliários de shopping viram o valor de suas cotas cair bastante, já que os shoppings fecharam por um tempo. Isso acabou afetando os aluguéis e, consequentemente, os rendimentos distribuídos aos cotistas. Também lembrando, tivemos um aumento drástico do trabalho home office, onde tivemos muitos fechamentos de escritórios físicos, o que resultou também numa queda de aluguel e, consequentemente, da distribuição. Além disso, uma boa parte dos fundos imobiliários são sensíveis a ciclos econômicos. Um aumento na taxa de juros, que é o que estamos vivenciando agora, pode impactar negativamente o valor das cotas dos fundos imobiliários. Quando a taxa básica da economia, a Selic, sobe, investimentos em renda fixa acabam ficando muito atrativos, o que faz com que os investidores vendam suas cotas de fundos imobiliários, o que pressiona os preços deles para baixo. E nesse cenário de juros subindo, fundos de papel, principalmente os que têm dívidas atreladas ao CDI, podem se beneficiar. E se a inflação subir, os fundos de papel com dívidas atreladas ao IPCA também podem se beneficiar, aumentando a distribuição e, consequentemente, valorizando a sua cota. O outro risco é o risco de vacância. Ele se refere à possibilidade dos imóveis do fundo ficarem desocupados, ou seja, sem inquilinos. Quando isso acontece, o fundo deixa de receber aluguéis desses imóveis, o que impacta diretamente o rendimento distribuído aos cotistas. Um exemplo, se o fundo possui um prédio comercial e várias empresas decidem não renovar os seus contratos de aluguel, esse fundo pode enfrentar uma alta taxa de vacância, o que reduz a receita do fundo e também pode desvalorizar o imóvel, já que imóveis vazios tendem a ser menos atrativos no mercado. Também tem o risco de crédito. O risco de crédito está relacionado à capacidade dos inquilinos de pagarem os seus aluguéis. Se o inquilino enfrenta dificuldades financeiras e não consegue honrar os seus compromissos, isso pode também afetar a receita do fundo. Um exemplo, se o fundo possui um imóvel alugado por uma empresa que entra em falência, o fundo pode deixar de receber os aluguéis e os rendimentos acabam caindo. E também tem o risco de gestão. O risco de gestão refere-se à qualidade e à competência dos gestores do fundo. Gestores inexperientes ou com um histórico de decisões ruins podem impactar negativamente o desempenho de um fundo. Um exemplo de problemas de gestão: uma decisão inadequada sobre compra e venda de imóveis, má administração dos contratos de aluguel, uma falta de manutenção adequada dos imóveis podem resultar em perdas financeiras para o fundo. Para a mitigação dos riscos, além da diversificação, um ponto crucial é a escolha do fundo. Nem todos os fundos imobiliários são iguais, e alguns podem ser muito mais arriscados que os outros. Então é importante que você pesquise bem antes de investir. Você pode pesquisar e analisar em sites especializados e também em relatórios emitidos periodicamente pelos fundos. Mas enfim, para analisar e escolher os melhores fundos imobiliários, alguns pontos devem ser levados em consideração.
Em primeiro lugar, analise a qualidade da gestora do fundo. Verifique seu histórico de resultados, a gestão dos custos e a estratégia de investimentos e crescimento do fundo. Avalie também como o gestor diversifica a carteira desse fundo. Um fundo que diversifica em vários ativos, por um exemplo, você investe num fundo que investe em 2 imóveis comerciais e um deles fica inadimplente ou reincide o contrato, a remuneração desse fundo cai pela metade e, consequentemente, o valor da cota também despenca. E em caso de fundos de papel, veja a concentração e o grau de risco dos títulos na carteira. Pode ser que esse fundo tenha um dividend yield muito alto, ele remunera muito bem. Será que o gestor está concentrando demais o patrimônio num único título? Ou grande parte da carteira desse fundo é alocada em ativos de alto risco? E quanto à localização e qualidade dos imóveis? Os imóveis desse fundo são bem localizados, estão em grandes centros comerciais ou industriais? Eles têm uma estrutura moderna? Você deve também olhar os inquilinos. Quem são os inquilinos desses imóveis? Que tipo de contrato é celebrado? Qual que é a duração desses contratos? Vacância também é um outro item importante, como eu tinha mencionado. Será que os imóveis ficam muito tempo desocupados? Será que a vacância desse fundo está muito alta, o que está impactando nos rendimentos? E não é só a vacância do imóvel, também tem a vacância financeira, que é a porcentagem de receita de aluguéis que não é recebida por motivo de inadimplência dos locatários. Rendimentos e dividend yield. Analise o histórico de distribuição dos dividendos e o seu dividend yield médio. Avalie também a gestão do fundo. Para você mitigar o risco de gestão, é fundamental que você escolha fundos geridos por profissionais experientes e com um bom histórico de desempenho. Um outro critério é a liquidez. Procure investir em fundos com ótima liquidez, que tenham um bom volume de negociação. Fundos com pouquíssimos cotistas, com baixa liquidez, tendem a ter mais oscilação. E também não podemos esquecer de um indicador muito importante para avaliar os fundos imobiliários, que é o preço sobre o valor patrimonial, que é o PVP. O PVP é a divisão do preço da cota pelo seu valor de patrimônio. Com esse indicador, você pode avaliar se o fundo está sobrevalorizado ou subvalorizado em relação ao seu valor patrimonial. E lembrando, em momentos de ciclo de mercado desfavorável, que é esse atualmente que estamos passando, onde há uma pressão de venda muito forte, muitos fundos imobiliários estão sendo negociados abaixo do valor de patrimônio, o que pode ser aí uma grande oportunidade de compra. Mas é claro, é importante que você analise o fundo para ver se essa desvalorização não tem a ver também com algo relacionado ao fundo ou à sua gestão. E por fim, um cuidado muito importante, não coloque todos os ovos na mesma cesta. Ou seja, não invista todo o seu dinheiro em um único fundo imobiliário, e nem mesmo 100% em FIIs como um todo. A diversificação é crucial para reduzir os riscos. Isso significa distribuir os seus investimentos entre diferentes tipos de fundos imobiliários e também em outras classes de ativo, como renda fixa, ações e a reserva de emergência. E chegamos ao final do nosso vídeo. Espero que agora você tenha uma visão mais clara sobre o que são fundos imobiliários e como eles funcionam. Vimos que os FIIs são uma maneira prática e acessível de se investir em grandes empreendimentos imobiliários, permitindo que você se beneficie dos rendimentos passíveis dos aluguéis e do potencial da valorização das cotas. E antes de se investir, lembre sempre de fazer a lição de casa. Dê uma boa pesquisada sobre os fundos que despertam seu interesse, analise o histórico de rendimento, a qualidade dos imóveis e a reputação dos gestores. E, é claro, diversifique os investimentos. E se você ainda se sente seguro ou tem muitas dúvidas, não hesite em buscar a ajuda de um assessor de investimentos. Um profissional qualificado pode oferecer orientações personalizadas e ajudar você a tomar decisões mais alinhadas com seus objetivos financeiros e perfil de risco. Espero que tenham gostado do conteúdo e que ele tenha sido útil para você. E se você gostou, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais dicas e informações sobre o mundo das finanças e investimentos. E se tiver alguma dúvida ou sugestão de tema para os próximos vídeos, deixe seu comentário aqui abaixo. E até a próxima!